Olá pessoal, tudo bom? Então vamos comentar aí com vocês as, as alocações moderadas no Tesouro Direto, em torno aí de 20 opções. Algumas não são moderadas, algumas ficaram agressivas, porque eu fui calculando a duration de cada uma delas e muitas coisas me surpreenderam. A gente tem que ter bastante cuidado, pessoal, porque o que aconteceu? Como um dos objetivos do Tesouro Nacional, aí tem mais uma informação aí que eu tenho que passar para vocês. Muita insatisfação, né, com a troca dos títulos e tal, né? As pessoas ficaram um pouco perdidas, mas assim, acho que não tem como voltar aos outros títulos para compra. Por quê? Porque isso está submetido à lei de responsabilidade fiscal, à rolagem da dívida pública. Então, realmente são coisas que estão acima, né, do interesse de um programa de investimento. A coisa é de nação mesmo, é de Estado, é política de Estado. Então, e a dívida interna ela tem que ser rolada, né? Isso é em qualquer país do mundo é assim, né? Não pensa errado, tá? Isso aí acontece em todos os países do mundo. Então, acho que nós temos que realmente tentar aprender e nos adaptar aí à nova realidade. Então, gente, todos os prazos ficaram um pouco mais longos. Nos IPCAs isso foi mais marcante, porque o IPCA mais curto aumentou 2 anos, né? O prefixado mais curto aumentou só um ano. Mas veja que o prefixado com juros longo aí foi jogado para 2031, né? E agora nós temos IPCA com juros semestrais para 35 anos. É muito tempo. Então o que acontece? Como a gente faz o seguinte, ó. Vou explicar para vocês os critérios. As carteiras conservadoras, elas vão investir em papéis mais líquidos, mais curtos. Todos os papéis são líquidos no Tesouro, né? Mas naqueles com menor risco de marcação ao mercado, então os mais curtos. Então vai ter que ter Tesouro Selic, vai ter o IPCA mais curto, vai ter o prefixado mais curto. E aí, curto prazo em finanças é até 5 anos, tá? Não é um, não é dois, é 5, tá? Médio prazo aí pode-se falar em 10 anos e longo prazo acima de 10 ou 15 anos, tá? Então, gente, é nesse sentido que a gente vai falar da duration, tá? Então, até 5 anos ficaram as carteiras conservadoras. Entre 5 e 10, as moderadas, que é o que eu vou mostrar para vocês. E tem muitas opções, mas muitas mesmo. Então, gente, só mostrando aqui que são carteiras para estudo, tá? Elas não são indicação, nós também não pretendemos acompanhar essas carteiras na sessão lá mensal, porque nós vamos adaptar aquelas carteiras para os títulos novos, tá? Eu ainda tô bolando o melhor jeito de fazer. Bom, então só recapitulando aqui, ó. Dividindo um terço em cada um dos curtos, a carteira é conservadora porque ela fica com 3 anos de duration, tá? Depois tem uma tela que eu vou mostrar a duration para vocês. Agora, se a gente pegar, por exemplo, aquela carteira do Bradesco, né, que era e Tesouro IPCA 24, 90% e Tesouro Selic 10%, e nós trocarmos o IPCA, ela já fica moderada, porque a duration é 5,8, passa de 5 anos, ok? E se a gente fizer uma carteira só com Tesouro IPCA 26, que é isso aqui, ela vai ter exatamente a duration do título, que são 6 anos e meio, tá? Isso aqui né, eu não recomendo, tá? Porque quem já me ouve aí há um certo tempo sabe que eu considero o maior erro no Tesouro Direto comprar um título só, botar um capital alto na mesma data, na mesma hora, mesmo papel, sem saber direitinho o que é aquele papel. Também é muito difícil, o investidor tem que ser muito experiente. Ele até pode acertar comprando um único papel num montante alto numa única data. Mesmo ele sendo experiente, vai ser muito difícil ele acertar. Então, gente, fracionar sempre os aportes,
alocar a carteira, comprar vários papéis, mas botar um método no meio dos vários prazos disponíveis, né? Então é isso que eu tento, mostrar para vocês os critérios. Então, entre 5 e 10 anos de duration é um período aí que vai demorar para o dinheiro voltar para você. Então é um risco moderado, porque quando houver oscilação das taxas, essas carteiras aqui elas vão sofrer mais que as conservadoras e menos que as agressivas. E antes, se a gente colocasse só o IPCA 24, a carteira seria conservadora, porque a duration dele é mais curta, certo? Vamos lá para os outros desenhos. Então, gente, essa aqui, a ideia aqui foi fazer só utilizando o IPCA 35, apenas o IPCA 35. E vejam que dependendo, então a gente faz assim, faz um amortecedor com Tesouro Selic. Não tem problema se o Tesouro Selic render menos que a inflação 1%. Não tem problema, porque ele vai amortizar a tua carteira. Ele vai fazer com que a tua carteira fique mais estável quando o Tesouro IPCA 35 der os pulos, certo? E ao longo do tempo, conforme o título for maturando, o IPCA 35, o que acontece? A rentabilidade dele vai superando alguma eventual desvalorização que o Tesouro Selic possa vir a sofrer. Isso tudo é hipótese, tá, gente? Porque, assim, eu estava vendo um debate aí na área de comentários, as pessoas dizendo assim, na resposta da mesma pergunta, o Tesouro Selic vai ganhar da inflação, vai perder para a inflação? Um dizendo que sim, com todos os argumentos apaixonados, e o outro dizendo que não, com todos os argumentos apaixonados. Então, assim, qual é a verdade? A verdade é, o Tesouro Selic agora tem risco de perder para a inflação. Esse é o fato, ponto. Se ele vai ou não perder, a gente não sabe. Tem que acompanhar. Então, ele pode ser usado para amortizar a carteira? Pode. Amortizar, que eu quero dizer, é fazer uma almofada, um colchão de proteção para ela, certo? É esse o sentido da palavra. Então, se a gente colocar um percentual muito grande de Tesouro Selic na carteira e só 25% de IPCA 35, apesar do Tesouro IPCA 35 ser uma NTNB longa, né, 15 anos pela frente, a duration total da carteira fica em 4 anos, certo? Por quê? Porque esse Tesouro Selic vai amortizar muito a oscilação do IPCA 35. Então você vai sentir uma carteira tranquila de ter. Qual é o segredo? Percentual pequeno da NTNB longa. Agora, se a gente passar para 65% no Selic e 35% no IPCA 35, ficou fácil de gravar o número, né? A duration já fica moderada, com 5 anos, 3. Então, pegaram aqui o truque da coisa? Então, fácil de entender, né? E se a gente fizer meio a meio, aí sim nós vamos ter uma carteira tipicamente moderada, com um pouquinho mais de 7 anos e meio de duration, certo? E super tranquila, porque o Selic vai te deixar tranquilo se o IPCA começar a oscilar demais e oscilar negativamente, certo? Bom, agora vamos mostrar para vocês carteiras mais dinâmicas, tá? Com montagens mais diversificadas, mais interessantes, tá? Então, por exemplo, a minha ideia aqui foi fazer sem o IPCA 45, incluindo Selic prefixado e Tesouro IPCA. Então, bem mistas essas carteiras aqui, com várias alocações diferentes. Ficou bem legal aqui. É claro que isso aqui a gente pode usar como ideia de aporte, por exemplo, porque isso aqui vai se misturar aos títulos que nós já temos, que não estão mais disponíveis para compra. Isso aqui só vai poder montar uma dessas ideias aqui de carteira quem está começando absolutamente do zero. Aí eu não recomendo começar com carteira moderada. Eu recomendo começar com as carteiras para sair da poupança, que são super conservadoras, que eu coloquei uns vídeos atrás. Vou fazer uma playlist com essas novas alocações com os títulos novos, né? Então, se a gente pegar aí, Tesouro Selic 25, o prefixado curto e o prefixado longo.
o IPCA curto 26, que é agora 26, e o IPCA de médio prazo aí, que é considerado longo ainda, que é o 35. E dividir exatamente igual, 20% em cada um. Quanto fica a duration? 6 anos. Olha aí que bacana. O problema é que essa carteira aqui vai ter 40% em pré-fixados, tá? E isso aqui eu não gosto. Mas é um exemplo didático. É um exemplo didático para você ver como fica a duration. E aí, se a gente pegar e reduzir tirar o Tesouro Selic, reduzir os pré-fixados para 10%, que é o que eu faço. Deixa 5% no pré-23, 5% no pré-26. E divide em 45% em cada IPCA, como eles são mais longos, a duration pula para 10 anos, passando já para o estágio agressivo, certo? Acima de 10 anos. Mas moderado agressivo aí, porque não subiu muito, né? Mas vejam como, no entanto, na minha visão de pessoa física, assim, gato escaldado tem medo de água fria, essa carteira aqui, mesmo tendo uma duration menor, ela tem mais pré-fixado. Eu acho ela mais arriscada, porque ela tem 40% de pré-fixado. Essa aqui tem 10% de pré-fixado. Eu acho ela mais segura para o longo prazo. Mas no curto prazo, essa carteira aqui pode dar mais dor de cabeça, porque ela pode oscilar, inclusive oscilar negativamente por longos períodos, se as taxas subirem. Coisa que vai acontecer em muito menor intensidade nessa aqui, porque essa aqui tem Tesouro Selic, essa aqui tem pré-fixado curto, e essa aqui a duration é 6 anos, a da outra é 10. Mas no longo prazo, essa carteira aqui é muito melhor. Bom, pessoal, tá dando para entender esses conceitos, tá? Isso aí, essa informação é quente, pessoal. Isso é informação de curso aí de centenas de reais, tá? Outro desenho que eu fiz, dessa vez colocando um pouquinho de prefixado 23, que é um prefixado curto, que eu acho que tá legal, com taxas acima de 5%, botar 10% da carteira nele, 60% aí, a maior parte no IPCA 26 e 30% no IPCA 35, olha aí, ela fica com 8,75 anos, quer dizer, 8 anos e 9 meses. Tá? Uma carteira super boa, vai oscilar menos que essa aqui, que tem duration de 10, e no longo prazo essas duas carteiras vão ser bem interessantes, duas carteiras bem boas, tá? Vamos ver mais. Opa, vou marcar de novo aqui que eu quero deixar as letrinhas um pouco maiores. Nessas aqui eu substituí o IPCA 35 pelo IPCA 45. Então, quer dizer, colocando um papel com mais 10 anos de duration. E as alterações nas carteiras ficam violentas. Então, essa aqui, ó, com 1/5 em cada papel, exatamente igual ao desenho anterior. Vamos lá para cima. Olha aqui, ó, com 1/5 em cada papel. Se você escolher o IPCA 35, a sua duration fica em 6. Olha como é importante escolher a proporção de cada papel, pessoal. Mesmo que você não use nenhum desses exemplos aqui, aprenda os conceitos, né? Então, olha aqui, ó, aqui uma duration de 15 anos desse papel faz a carteira como um todo ter 6 anos. Se o papel tem 25 anos de duration, na carteira ela vai para 8 anos, ou seja, fica uma carteira que oscila mais na marcação a mercado, certo? E que ela demora mais para retornar o investimento. Aqui, ó, aquele mesmo desenho, ó, com 45% em cada IPCA, o curto e o longo, e 5% em cada prefixado, nenhum deles com juros, já se torna um desenho agressivo, porque são quase 15 anos de duration, certo? Essa carteira aqui, no longo prazo, ela é muito vencedora. Essa carteira é excelente no longo prazo. Mas no curto prazo, quem não está acostumado com a marcação a mercado vai sofrer como cão. Vai sofrer. Porque quando o IPCA 45 sobe, metade da carteira se desvaloriza. Isso aqui é violento, faz as pessoas desistirem. Então assim, ó, aqui é para gatos que já apanharam muita chuva. E esse outro desenho aqui, ó, vejam que na carteira com o IPCA 35, ela ficou ali com 8 anos, né? 8 anos. Se a gente troca o 35 pelo 45, vai para quase 12 anos de duration, já fica
numa alocação, num desenho mais agressivo. Tudo isso por quê? Porque os papéis prolongaram, né? Se nós tivéssemos aqui, ao invés do IPCA 26 e IPCA 24, isso aqui reduzia bastante. Vamos ver aqui na formulazinha, deixa eu dar, só para a gente ter uma noção, a duration do IPCA 24 seria de 4 anos,8. Ele, qual é a célula dele aqui? Seria esse aqui. Vamos trocar aqui o fator para 4,8. Olha aí, ó, a duration cai para 10 anos. Quer dizer, já cai 2 anos, né? Cai ali só que na carteira inteira. Só que eu não tenho a carteira inteira só de IPCA, né? Então, de IPCA 26, né? Então vejam o peso da coisa, né? Vamos voltar aqui para o número anterior, que agora fica certinho. Mais alocações. Agora sim nós vamos mostrar desenhos mais moderados mesmo. Bom, se agora com o IPCA 45, mas assim, ó, moderando muito a mão nele, porque a gente viu que se a gente passar aí colocar uns 30% dele na carteira, com os papéis atuais, que estão todos esticados em prazo, a gente vai acabar em desenhos muito longos ou até agressivos, passando de 10 anos. Aí tem que ter estômago para aguentar a marcação a mercado. Então a gente bota ali, ó, 10% no Selic 25, 5% no pré-curto, 5% no pré-longo de 26, 65% no IPCA 26 e 10% no IPCA 45. Olha aí a duration, 7 anos. Acho uma carteira super saudável, super boa de fazer. Dá para entrar tranquilo em qualquer época numa carteira dessas e ela vai te devolver um belo rendimento. E vai ter uma relativa estabilidade. Vai sofrer um pouco no primeiro e no segundo ano, depois estabiliza. O outro desenho aqui, ó, se a gente fizer só com os IPCAs, tipo uma barbell, né? Com o peso maior no IPCA curto e um peso menor no IPCA longo. NTNB principal. 85,15, olha aí como a alocação fica 9 anos e 0,3, quer dizer, quase 10 anos, né? Quase agressiva. Mas mesmo assim é uma carteira altamente recomendável. Dá para investir nisso aqui. E essa outra aqui, a gente suavizou aqui, ó. Tentou fazer o seguinte, ó, 70% no IPCA 26, 10% no prefixado longo, que é moderada, né? 20% no IPCA 45. Passou um pouquinho de 10 anos. Vamos deixar ela como moderada, né? Mas é uma carteira muito boa para longo prazo, muito boa mesmo. E agora, gente, nós vamos tentar mesclar o IPCA 35 e o IPCA 45 no mesmo desenho, tentando manter a duration abaixo de 10 anos e acima de 5, para ficar no grau moderado. Vamos ver o que eu consegui. Algumas com Selic, outras sem o Selic, tá? Então, botando 10% no Selic, 10% no IPCA 23, perdão, no prefixado 23. E aí nós temos os 13 IPCAs, né? As 13 NTNBs principais. Então vamos ter que deixar a imensa maioria no IPCA 26 e ir com mão pequena e de leve nos IPCAs mais longos, porque senão a duration pula muito rápido. Olha aí, ó, 8 anos e um pouco, numa carteira aí que eu considero muito saudável. Se você tiver a sua reserva de emergência aqui, 10% do seu patrimônio for a sua reserva de emergência, tiver aqui no Selic 25, perfeito. Pode ser um pouco mais, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30, certo? Não vai atrapalhar o desenho. Né? Aí você vai deixar no máximo 10% em prefixado e aloca o resto nos IPCAs, dando um peso maior para o IPCA 26 para chegar numa duration não tão longa assim, para você não sofrer demais na marcação a mercado. O outro desenho seria esse aqui, sem Tesouro Selic, tá? Aí a gente tirou do Tesouro Selic e colocou no IPCA 26, ó, deixando mais aqui, ao invés de 60%, 70%. A duration foi de 8 e pouquinho para quase 9 anos.
o que não é o fim do mundo, tá? Essa aqui, no longo prazo, vai render um pouco mais que a anterior. Por quê? Porque ela tem um pouco mais de Tesouro IPCA 26 do que a anterior. E a carteira, aí sem pré-fixado, só com os 13 IPCAs. O único jeito, e olha, 80% no IPCA 26 é muito, hein? 10% no 35, 10% no 45. O problema é que se a gente colocar 15 aqui, 15 em cada um, ela passa de 10 anos, ela já fica com um desenho agressivo. Então isso aqui é o limite, gente, é o limite de uma carteira moderada só com os 13 IPCAs, com as 13 NTNBs principais, certo? Recomendo que para você fazer esse desenho aqui a partir de hoje, que você tenha a sua reserva alocada em outra coisa. Bom, pessoal, eram esses os desenhos de carteira, tá? Quero mostrar aqui para vocês, para concluir, os dados da duration, tá? As datas que eu peguei. Então, a data de vencimento de cada papel, a data base de comparação, 17 de fevereiro de 2020, e aqui a duration em anos de cada um deles, tá? O Tesouro Selic ele não necessita e a duration dele é 0, porque ele não sofre a marcação a mercado, assim, na prática, né? Claro que na teoria tem aquele 0,01%, mas ele é praticamente desprezível. Bom, pessoal, ficou um vídeo aí meio longo, mas muitos de vocês pediram esse assunto. Eu acho que eu precisava detalhar e explicar o porquê de cada desenho, certo? E não só ficar narrando, coloque 10% aqui, 20% aqui, 30% acolá. Não, não é isso. É explicar o método para você entender. E aí fazer alguns exemplos. Você pode elaborar outros exemplos, certo? Você pode usar outros ativos. Claro que se você colocar alguma coisa de renda variável, eles vão entrar na parte de risco, certo? E aí, como eles não vão ter duration, porque eles não são títulos públicos, você vai ter que considerá-los como risco máximo, se colocar alguma coisa de renda variável. Mas dá para fazer. É só colocar ali na parcela de risco e dá para montar também. Então, pessoal, a criatividade agora é com vocês, tá? Deixem as dúvidas nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.